Vamos falar agora do balanço divulgado hoje pelo IBGE referente às vendas do comércio varejista do país. Nós estamos na linha com o economista Júlio Mereb, que é consultor da área de economia aplicada da Fundação Getúlio Vargas IBRE. Professor Júlio, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Professor, nós tivemos hoje dados positivos do comércio. Houve uma expansão de 1,2% em junho em relação ao mês anterior, mas houve uma revisão também dos dados do mês de maio, que saíram de uma queda de 0,1% para um avanço de 0,2%. Com isso, no trimestre, houve uma variação positiva, interrompendo uma sequência aí de 9 meses consecutivos de queda, e foi o melhor crescimento desde o final de 2014. Agora dá para apostar, professor? Então, acho que a gente tem que aguardar mais sinais aí, né, da pesquisa do varejo, né, porque a gente não sabe até que ponto essa melhora também se deve aos recursos, né, do FGTS que foram liberados, né, pelo governo, né. Então, a gente tem alguns indicadores positivos, né, como a parte de crédito para pessoas físicas, a própria redução da taxa de juros, né, tudo isso corrobora um cenário mais favorável daqui por diante, né, mas é importante também ter em mente que esses recursos do FGTS podem ter dado impulso aí pontual, né, para as vendas nesse período. E foi uma expansão de 3% em relação a junho do mês passado, mas nos meses anteriores não houve esse impacto da liberação do dinheiro do Fundo de Garantia. As pessoas estavam muito preocupadas em reduzir o endividamento, inclusive algumas pesquisas do comércio apontavam exatamente nesse sentido, né? Então, na verdade, assim, os saques eles começaram a ocorrer mais ou menos em março, né? Então, tipicamente, existe uma defasagem, né, no uso desses recursos, né? Então, provavelmente eles começaram a impactar o varejo agora nesse segundo trimestre, né? Inclusive, algumas associações comerciais, né, divulgaram notícias, né, dizendo que, de fato, esses recursos contribuíram positivamente para as vendas nesse período. Agora, professor Júlio, no geral, a gente tem visto alguns dados melhores de atividade da economia brasileira, tudo com muito gradualismo, de uma forma bem lenta, mas parece que a direção é essa, de uma retomada mesmo da atividade. Sim, eu acho que os dados têm vindo de fato melhores, né? Eu acho que os dados de maio e junho, em particular, foram bastante positivos e corroboram, sim, esse cenário de recuperação, né? Mesmo que bastante lenta, bastante gradual, né? A questão vamos dizer, a capacidade que a economia vai ter de apresentar uma retomada com mais robustez, né, daqui para frente. A tendência seria, no ano que vem, apresentar uma performance efetivamente melhor. O que o senhor acha que pode atrapalhar isso? Eu acho que ano que vem as condições, né, para uma retomada mais forte da atividade, eu acho que elas estão mais ou menos colocadas, né? O processo de redução da taxa de juros, né, redução dos prêmios de risco país, a própria apreciação recente do dólar, né, tudo isso corrobora para um cenário melhor no ano que vem, né. Para esse ano, tudo indica que a economia já entrou num processo de estabilização, né. Quer dizer, a gente não deve mais observar quedas, né, na taxa de crescimento das atividades econômicas. Agora, um ritmo de recuperação do consumo, pelo menos esse registrado pelo IBGE, que não preocupa do ponto de vista de controle de inflação e, consequentemente, política de juros. Sim, eu acho que a inflação, eu acho que está sob controle, né? Eu acho que não é um problema agora, né, para o Banco Central. Eu acho que a atenção agora se volta para a atividade econômica, né? De fato, a gente está no meio de um processo aí, no meio de uma crise fiscal, né? E sem crescimento econômico a gente não tem como escapar dessa crise, né? Então, uma vez controlada a inflação, realmente o foco agora é fazer com que a economia volte a crescer. Bom, todas as atividades estão registrando uma recuperação, isso foi ressaltado inclusive pelo IBGE na divulgação dos dados de hoje, com alguns segmentos tendo mais destaque do que os demais, não é? As duas atividades que tiveram queda, aliás, uma das questões que chamam a atenção aí, foi hipermercados, supermercados, e foi no momento de queda de preços. Sim, com certeza. Acho que a gente, durante esse ano, a gente observou uma redução bastante significativa, né, de itens ligados à alimentação, né, no domicílio, quando a gente olha o IPCA, né, o indicador de inflação, e isso, claro, isso repercute na sensação de poder de compra
do consumidor, né? Então a gente também observa vendas melhores no segmento de supermercados. Tá certo, nós conversamos com o economista Júlio Mereb, que é consultor da área de economia aplicada da FGV IBRE. Professor Júlio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.